Olá a todos, meu nome é Gabriela. E eu sou a Isadora. E hoje vamos explorar um pouco sobre a subtemática saúde e drogas. Você já ouviu falar sobre esse tipo de tema? Explicaremos um pouco as consequências do uso exagerado de remédios. E por que podem levar ao vício. Falaremos sobre uma pessoa que já foi viciada e dados os remédios mais vendidos do Brasil. Primeiro vamos explicar o que são drogas e por que elas viciam, depois vamos explicar o porquê os remédios também viciam, para dar uma contextualizada. Elas são substâncias que produzem mudança de sensação no corpo e mente dos indivíduos. Essas substâncias variam de acordo com a pessoa que as utiliza, da expectativa, frequência, da droga em que é escolhida e das circunstâncias em que é consumida. E por que as drogas viciam? As drogas atingem o sistema de recompensa do nosso cérebro, onde fica localizado o sistema nervoso central. E por que alguns remédios também viciam? Alguns remédios também atingem o sistema de recompensa do nosso cérebro, fazendo as mesmas coisas que as drogas. De acordo com a farmacêutica Annelise Cojo, professora e coordenadora do Centro Universitário Módulo, o indivíduo perde coisas naturais do dia a dia, e alguns dos sintomas podem incluir ansiedade, desconforto e sintomas mais graves que podem levar à morte. Esse estímulo faz com que ocorra uma perturbação na pessoa, aumentando a necessidade de ativação e diminuindo prazeres do dia a dia, como por exemplo comer. Nesta imagem podemos ver que o número de remédios vendidos subiu 42% de 2012 a 2016. Imaginem agora. Bom dia, meu nome é Guilherme e vocês sabem por que o uso abusivo das medicações é tão prejudicial à saúde? Não é só pelo fato dos vícios, mas outras razões também. Então, vamos falar um pouco sobre automedicação. Automedicação é o ato de tomar remédios por conta própria, sem orientação médica, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas. Porém, pode trazer sintomas mais graves do que se imagina. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer ainda consequências como reações alérgicas, dependência e até mesmo a morte. Outra preocupação em relação ao uso do remédio refere-se à combinação inadequada. Nesse caso, o uso de um medicamento pode tanto anular o efeito do outro, quanto potencializar também. A doutora Caroline explica um pouco mais sobre a automedicação. Ela disse: o uso exagerado dos medicamentos pode gerar problemas de saúde. O principal órgão de metabolização de medicamentos é o fígado, e o excesso deles pode acarretar em alguma doença hepática, por exemplo, a intoxicação pelo paracetamol, que pode levar à icterícia e à insuficiência hepática. Já a gastrite é um outro problema muito comum, é um problema que pode ser acarretado mesmo sem uso indevido, não esteroidais, que podem trazer danos ao estômago, explica a profissional. Nesta imagem, mostra os remédios mais consumidos na automedicação. Sobre os dados dos medicamentos, podemos ver que o analgésico mais vendido é o Dorflex. E sim, ele pode causar vício quando utilizado para um problema que não é indicado. Ele anula os efeitos e cria um ciclo vicioso de dor intensa e consumo excessivo. Um exemplo de uso popular diz respeito ao uso de clonazepam, princípio ativo usado no medicamento indicado para o controle de fobia social, distúrbio de pânico e ansiedade de modo geral. Sobre esse medicamento em particular, no nosso país se destaca: os brasileiros são os maiores consumidores mundiais desse fármaco, que depois de ingerido permanece 18 horas no corpo. É preciso lembrar que o risco de dependência é alto, o que ocorre muitas vezes em 2 ou 3 meses de medicação. Até mesmo registros de casos de internação por abstinência. Entre 2013 e 2017, foi registrado um aumento de 42% nas vendas de remédios no Brasil. Não é à toa que o mercado farmacêutico faturou 49 bilhões de reais no país em 2016. E agora você deve estar se perguntando como faz para se prevenir. Para evitar que a dependência ocorra, é essencial que as pessoas usem apenas medicamentos que foram descritos por profissionais habilitados e utilizados conforme orientação farmacêutica. E como se livrar desse vício?
Como qualquer outro vício, a dependência de remédios deve ser tratada de forma profissional, com acompanhamento e orientação médica. É indicado que a retirada da medicação seja feita de forma consciente e gradativa, a fim de eliminar aos poucos os efeitos causados pela falta do medicamento no organismo. E quais remédios causam mais dependência? Os que mais causam dependência são os tranquilizantes, também os antidepressivos, além dos analgésicos opioides, que são compostos semelhantes à morfina, entre outros. Boa tarde, meu nome é Gustavo e hoje eu vou contar a história de um viciado em opioides. Agora vamos contar a história de Lou Hortêncio, que é um médico que se viciou em opioides. Para dar mais contexto, vou explicar o que são opioides. Opioide é um termo utilizado para denominar várias substâncias derivadas da papoula de opio e suas variantes sintéticas e semitéticas. Os opioides têm um uso médico legítimo como analgésicos. Os médicos escolhem os analgésicos em função do tipo e da duração da dor, ponderando possíveis riscos e benefícios. Quando Lou Hortêncio era criança, ele sonhava em ser médico. Essa história ficou em sua mente. Ele estudou medicina e começou a atender no estado da Virgínia Ocidental. Eram os anos de 1990. Hortêncio estava trabalhando exaustivamente, dividindo-se em seu hospital e sua clínica. Certo dia, tarde da noite, estressado e com dor de cabeça muito forte, ele abriu seu armário de amostra em busca de um remédio e encontrou exemplares deixados por representante em um novo tipo de medicamento na época. Foi uma sensação incrível, era como se nada estivesse errado. Como se eu fosse a prova de bala, pudesse levantar o prédio com as mãos. Fosse mais rápido do que um trem, eu poderia trabalhar ainda mais. O médico disse que era explicada a ele e seus amigos que aquela droga, por ser liberada de forma moderada e constante no organismo, e não teria efeito viciante. Mas a verdade é que opioides podem ser viciantes e letais. Hortêncio diz que o caminho para ser livre de um vício tão grave é ser honesto consigo mesmo e falar abertamente dos seus problemas. Eu pensava que eu poderia ser livre, mas ao pedir ajuda e compartilhar minhas dificuldades, você pode conseguir ser livre, seja por meio da fé ou não, mas você precisa de ajuda e tem que reconhecer isso. Hortêncio estava finalmente livre do vício, mas saberia que seu passado voltaria para assombrá-lo. Se você quiser saber mais sobre o caso de Hortêncio, você pode acessar o site do DDC, que lá tem sua história completa.